na cabeça do epidídimo, geralmente multiloculado. Isso não tem associação com neoplasia, mas o importante é que é uma ectasia, né, com esse aspecto tubular, né, tubuliforme, que ocupa o mediastino testicular. Ela pode ser mais proeminente ou menos proeminente, mas o importante é que com Doppler colorido a gente vê que não tem vascularização. Isso é típico da ectasia tubular de Rett-Testes. Pode ter uma associação com obstrução, isso aí não está bem claro. Aqui um paciente vasectomizado, mostrando a dilatação dos túbulos, do dúctulo, né, deferencial, indo até o dúctulo do epidídimo, né, um túbulo único, até a ectasia da Rett-Testes. Varicocele vem do grego varicus, que é a litomefação, acomete 8 a 20% da população, é causa de infertilidade, não em todos, mas pode causar infertilidade e atrofia testicular. 98% à esquerda, teoricamente porque a veia gonadal esquerda desemboca em 90 graus na veia renal esquerda, e 70% das vezes ela é bilateral. Nem todos os pacientes vão ter tratamento, vão precisar de tratamento, tá? A varicocele é uma afecção que nem sempre altera nem volume testicular e nem espermatogênese. A etiologia pode ser idiopática, né, por incompetência valvar, drenagem para a veia renal esquerda em ângulo reto, ou aumento da pressão intraabdominal devido à hidronefrose, cirrose, hipertensão portal, síndrome de Nutcracker, tumor ou fibrose peritoneal. Lembrar que a varicocele incompressível pode estar associada a trombose de veia renal esquerda ou extensão tumoral. Tá? Então é importante a gente investigar essas coisas nos pacientes que têm uma varicocele incompressível. Também há um tumor, né, maligno, ou a fibrose retroperitoneal. O Doppler não é o gold standard para o diagnóstico, né, mas ele ajuda muito no diagnóstico de varicocele. São varicosidades serpiginosas, né, do plexo pampiniforme. E os valores de corte são 2,4 milímetros em repouso e 2,9 em valsalva, no menor diâmetro. O tempo de refluxo pode variar de 1 a 2 segundos para determinar um refluxo significativo. A velocidade, a medida é controversa, mas sempre testar o refluxo em posição de decúbito e em posição ortostática. Classificação de graus de varicocele é importante, classificação clínica, não radiológica, tá? Já caiu em prova. 0 é subclínica, que só é detectável com exame de imagem. 1 não é visível e nem palpável quando o paciente está em pé, sem realizar esforço, mas na palpação é possível perceber o aumento do volume da veia quando se realiza uma manobra de valsalva. O grau 2 não é visível, mas é palpável quando o paciente está em pé, sem realizar esforço, e torna-se visível através da bolsa quando se faz a manobra de valsalva. E 3 é visível através da bolsa e palpável quando o paciente está em pé, na posição de pé, na posição de repouso também, tá? Essa é a classificação radiológica, são várias, por isso que quando tem várias classificações para alguma coisa, é difícil que a gente use uma classificação. O cisto epidermoide, ou queratocisto, é um cisto de origem de células germinativas, é benigno, segunda ou quarta décadas de vida, tem essa ecogenicidade lamelar, heterogênea, né, em várias camadas, em casca de cebola, que não tem fluxo ao estudo Doppler colorido, não tem fluxo interno, que caracteriza muito isso. Às vezes ele pode ser mais hipoecogênico, mais incaracterístico ou ter calcificações, tá? E é mais comum à direita, ninguém sabe por quê. Espessamento da epididimorquite, né, ela é importante a gente notar que existem alguns fatores associados a ela. A gente pode, além de ter o aumento, a heterogeneidade com hipoecogenicidade e hipervascularização, tanto do epidídimo como a parênquima testicular, você pode ter vascularização, hiperemia na parede do escroto, espessamento, né, na parede do escroto, hidrocele reacional com septos e até esse aspecto mais heterogêneo. Ela pode complicar, né, por aumento importante e dificuldade, né, devido ao edema da cabeça do epidídimo, comprimir o mediastino, né, testicular, dificultando o retorno venoso e levando a um fluxo, a mudança do fluxo de baixa resistividade para alta resistividade, com diástole reversa.
né? Isso aí, com o tempo, né, se for muito intensa, pode até evoluir para infarto testicular, né? Como nesse caso aqui com isquemia, vejam aqui um epidídimo muito dilatado, com hiperemia e sem nenhum fluxo no parênquima testicular, por dificuldade de efluxo venoso e compressão do fluxo arterial. Torção testicular é muito importante, é uma emergência cirúrgica que deve ser tratada em 6 horas. A isquemia vascular, ela acontece por torção, né, com dor aguda, história importantíssima para caracterizar a torção, de origem repentina. Ela pode ser espontânea, né, ou pós-trauma ou atividade física. A intravaginal acomete 90% dos pacientes na puberdade, ocorre na puberdade. Extravaginal 10%, até um ano, que ocorre até 1 ano de idade, e ela pode ser assintomática, e a mesorquial é rara, tá? Então, assim, a intravaginal se dá por uma inserção alta do folheto parietal da túnica vaginal e existe uma torção, né, do cordão, né, sobre ele mesmo, com o conjunto do testículo que não está fixo à parede testicular. Já a torção extravaginal, essa fixação não é alta do folheto parietal da túnica vaginal e a torção é do cordão como ele por todo. Então ela ocorre na fase em que ainda não há fixação realmente do testículo, não há nenhuma deformidade, né? E a torção mesorquial é um subtipo da torção intravaginal decorrente de um mesórquio longo, o meso-órquio, né, o meso que liga o epidídimo ao testículo, né, do mediastino testicular, é muito longo e o paciente pode ter essa torção, é uma torção intermitente, difícil de diagnóstico, com dor que vai e vem, né, caracterizando a torção mesorquial. Realmente a disparada mais frequente é a intravaginal, que ocorre na puberdade, e a deformidade em badalo de sino, para vocês entenderem, com essa inserção alta do folheto parietal da túnica vaginal, o testículo ele se torce e ele fica horizontalizado, né? Então a gente chama isso de deformidade em badalo de sino, tá? E aí a gente tem a torção testicular, né? A torção testicular intravaginal, tá? O apêndice testicular ou epididimário, eles podem torcer também. A clínica é idêntica à torção testicular, mas como a esquerda, esse diagnóstico diferencial é difícil e uma das coisas que nos ajuda é o Blue Dot Sign, que é um ponto azulado na parede do escroto, na região bem acima do apêndice testicular. O apêndice ele pode ser heterogêneo, com halo hiperecogênico, com ausência do fluxo do seu interior. Ele pode estar associado, a torção pode estar associada à hidrocele reacional. Você pode também, quando esse apêndice está na cabeça do epidídimo, ter um aumento da cabeça do epidídimo, mas geralmente tem espessamento e hiperemia da parede do escroto também associado à torção do apêndice testicular ou epididimário. Quando esse apêndice necrosa e cai, né, entre os folhetos da túnica vaginal, a gente pode ter a litíase testicular, a litíase escrotal, na verdade, não testicular, a litíase testicular, que é um cálculo realmente livre entre os folhetos da túnica vaginal, geralmente associado a líquido. Ele é móvel, né, associado à hidrocele, mas ele é móvel, tá? É um cálculo realmente livre, por isso que não fala que é calcificação, é um cálculo verdadeiro. A epididimorquite granulomatosa é uma questão que já caiu, ela é idiopática, de origem no interstício do parênquima testicular, pode acometer só o testículo, tá? E não o epidídimo e o testículo, e pode ter também uma etiologia específica, né? Uma orquite por extensão direta através do epidídimo, por TB, que é a causa mais comum, outras causas, como brucelose, Mycobacterium avium, Ficomicetes circinella, actinomicose e sarcoidose. O início é em qualquer idade após a puberdade, com sintomas como massa testicular, aumento do volume testicular, dor variável, alterações cutâneas e fístulas. Os sintomas de trato urinário inferior, como disúria, noctúria e frequência, podem acontecer. E pode também ter uma sintomatologia sistêmica, por exemplo, nos casos de tuberculose. Então, o aspecto tem vários padrões sonográficos, né?
o testículo pode ser difusamente heterogêneo, né? O volume testicular pode estar aumentado nesse caso. A gente pode ter focos hipoecogênicos bem definidos ou mal definidos. Você pode ter aumento heterogêneo do epidídimo, mais na cauda e no corpo, tá? E o espessamento da parede testicular e da albugínia. Então tem esse aspecto aqui, olha, hipoecogênico, meio geográfico, meio mal delimitado, que se estende por epidídimo com um aspecto bem granulomatoso, sabe? É normal que a gente tenha hiperemia ou vascularização normal, depende de cada caso. Pode ter esse aspecto aqui, né, mais difuso, né, com hiperemia ou não, mas esses são aspectos mais comuns. Os diferenciais são o linfoma, né, testicular, que também é bem homogêneo, o seminoma ocupando todo o testículo, que pode ser também com aspecto homogêneo e lobulado, ou infiltração leucêmica, que também tem esse aspecto bem hipoecogênico e homogêneo. A sarcoitose também é uma doença granulomatosa não caseosa muito sistêmica, mas que tem um aspecto um pouco mais focal, tá? Geralmente mulheres afrodescendentes, 35 anos, 75% com manifestações pulmonares, né, com linfonodos perilares, que a gente sabe, 5% acomete via urinária, e a forma testicular geralmente é assintomática, né? Ela apresenta apenas pode se apresentar como massa palpável, raramente, mas geralmente são esses pequenos nódulos hipoecogênicos no parênquima, tá? Pode acometer tanto o testículo como o epidídimo, e também já foi descrita em apêndices testiculares. A microlitise testicular acomete 3% dos homens. São classificações de 2 milímetros no interior do tubo seminífero que não tem sombra acústica, tá? De via de regra, a gente diz que tem que ter uma imagem com 5 ou mais microlitises para a gente chamar de microlitise testicular. 8% tem associação com neoplasia, que é uma associação controversa, mas é muito associado com criptorquidia, infertilidade, síndrome de Down, Klinefelter, entre outras afecções, tá? Aqui um trabalhinho dizendo que realmente não existe necessidade de fazer segmento desses pacientes com microlitise, a não ser, tá, que esse paciente tenha uma massa testicular ou fatores de risco associados, como por exemplo história pessoal ou familiar de neoplasia testicular, de tumores de células germinativas, mal descenso, orquitopexia ou atrofia testicular. Nesses casos aí realmente vale fazer o segmento sonográfico para diagnóstico precoce de câncer de próstata por um risco aumentado. Nas neoplasias escrotais, o tumor adenoma-tóide do epidídimo é a neoplasia benigna mais comum do epidídimo, tá? É mais comum do epidídimo também, tá? E tem origem mesotelial, ou seja, ou da albugínia ou da túnica vaginal. Ela é benigna, 30% das massas paratesticulares correspondem ao tumor adenoma-tóide de epidídimo. É mais comum na cauda, tá? E acomete pacientes de 20 a 50 anos. Tem esse aspecto bem arredondado, vejo, com a congenicidade variável, tá? Pode ser hipo, iso, hiper. E varia de tamanho também, de milímetros até 5 centímetros. É o que foi descrito até agora. Então, realmente, deve-se suspeitar dessa afecção quando ele tem esse aspecto aí homogêneo, né? Mas, como a maioria das afecções de epidídimo são benignas, a gente deve suspeitar dele. O seminoma é o tumor de células germinativas mais comum, acomete 40 a 50% dos pacientes, da quarta e quinta década. É menos agressivo, é o tipo mais frequente no paciente que tem criptorquidismo, e é hipoecóide, homogêneo e multilobulado, tá? Então pode ter esse aspecto homogêneo, hipoecóide, multilobulado, ou até um pouco menor, focal, com hiperemia ou não tão vascularizado. Aqui o seminoma multifocal, né, com microlitise e a hipervascularização dele. E aqui os tumores de células germinativas não seminomatosas. São tumores diferentes, são mais heterogêneos. A ecotextura de todos esses não seminomatosos é uma ecotextura mais heterogênea. Podem ter focos hiperecogênicos densos no seu interior, com calcificação, cicatriz, cartilagem, né, bem heterogêneo e bem hipervasculares. Lembrar das neoplasias testiculares de componente cístico são diferentes da ectasia tubular da retetestis. Teratoma, carcinoma de epidídimo e metástase são os mais comuns, né? E ver que assim, ele, além de
do componente cístico, os septos são mais espessos e vascularizados, o que diferencia ele da ectasia, da ectasia tubular da retitésis. Tumor de células de Leydig é uma questão interessante, né? 1 a 3% dos tumores de testículos, qualquer idade, mas é um tumor produtor de androgênio ou estrogênio, geralmente pequeno, tá? Homogêneo, hipoecoide, bem circunscrito e vascularizado. Mas se o paciente na questão tiver produção de androgênio ou estrogênio com esse nódulinho, a gente tem que pensar em tumores de célula de Leydig. Já os linfomas testiculares são 5% dos tumores testiculares, bem raro. Quase sempre são linfomas de Hodgkin, células não B, tá? Os homens maiores de 60 anos, ultrassom geralmente vai ter esse aspecto hipoecogênico, homogêneo, pode ser multifocal e tem um padrão estriado também relatado na literatura, tá? Geralmente o que realmente me traz a suspeita principal de linfoma é uma hipervascularização, ele é muito, muito vascular, tá? O aspecto é muito vascularizado. Já a leucemia ou infiltração leucêmica, né, que é mais comum, tem esse aspecto semelhante ao linfoma, muito hipoecogênico e homogêneo, tá? Ela pode ser unibilateral, focal difusa, pode até raramente ser hiperecóico, mas geralmente tem esse aspecto hipoecogênico, homogêneo e difuso, tá? A fratura testicular, ela cursa com esse aspecto, né, linear, separando a área vascularizada da área não vascularizada, né, e tem geralmente associação com hematoma testicular e hematocele, né? Já foi questão de prova, é uma afecção que está relacionada a trauma, geralmente trauma de acidente automobilístico, especialmente motorista, quem está dirigindo moto, né? Que bate durante o choque, ele bate com a bolsa no tanque da moto. Próstata, lembrar da anatomia das zonas, né? A zona periférica, né? Que teoricamente compõe a maior parte da próstata na próstata normal, a zona central, por onde trafega o ducto ejaculador, né? Que é formado pela confluência da vesícula seminal e do ducto deferente, e desemboca no vero montano, a zona de transição que envolve a uretra, proximalmente ao ângulo uretral, né? Estroma fibromuscular anterior. E aí lembrar dos cistos prostáticos e periprostáticos. Na linha média a gente vai ter o cisto de utrículo, né? Que está realmente desemboca no utrículo prostático, ali no vero montano, né? Ele geralmente não ultrapassa a base da próstata, é um pouco menor do que o cisto de ducto milleriano, que não desemboca na próstata, e pode ultrapassar a base prostática, é um pouco mais volumoso, e às vezes, inclusive, ele é um pouco meio paramediano, mas esses são cistos de linha média, tá? A gente tem os cistos paramedianos, o cisto de ducto ejaculatório, em qualquer porção, em qualquer posição do ducto ejaculatório, então ele pode estar desde a linha média até o trajeto que vai se lateralizando, né, dos ductos ejaculadores, cisto do ducto deferente, cisto vesícula seminal, e cistos de retenção, né, ou degeneração cística ou abscesso. Muito comum, né, a gente encontrar no paciente. Prostatite aguda. É uma infecção bacteriana aguda da próstata com diagnóstico clínico de febre, dor perineal, desurgência, polação, retenção urinária e disquesia. O toque retal vai ser doloroso, a gente vai ter abalamento e amolecimento do parênquima prostático, e é mais comum na zona periférica. Ela pode ser focal, né? E ultrassom vai ter áreas hipoecogênicas, né? Hipoecogênicas devido ao edema, né? Hiperemia ao Doppler colorido, que predomina na zona periférica, mas também ocorre nas outras regiões da próstata. A prostatite pode se tornar crônica, né? E essa pode ser infecciosa ou não infecciosa, tá? E o diagnóstico clínico é um pouco mais difícil, uma dor perineal que vai durar mais de 3 meses. E ela pode também ser assintomática, tá? Só elevando o PSA. Na secreção prostática ocorrerá leucocitose, mas ela cursa com calcificações geralmente grosseiras, né, que podem ter sombra acústica, abscessos organizados, tá? E granulomas, né, que são áreas bem hipoecogênicas, bem homogêneas, né, dispersas pela próstata.
Lembrar que a neoplasia de próstata tem seus tipos histológicos, o adenocarcinoma de próstata mais comum, do ductal ou acinar, de pequenas células, que é o neuroendócrino, o carcinoma de células escamosas, o carcinoma de células transicionais, que é na verdade infiltração do urotélio para dentro da próstata, o sarcoma e o carcinoide. 70% dos tumores de próstata ocorrem na zona de transição, na zona periférica, tá? 20% na zona de transição, 1 a 5% na zona central e raramente no estroma fibromular anterior, que na verdade no estroma é por infiltração de uma neoplasia prostática no estroma, né? Não é primário dali. A grande maioria dos tumores de próstata são hipoecogênicos, mais frequentes, 40% são isoecogênicos e raramente ele pode ser hiperecogênico. Então aqui o aspecto da neoplasia de próstata, que geralmente não é nodular, é mal definido, não é circunscrito, né? Então nódulo não circunscrito. E a gente às vezes tem essas áreas mais lineares, né? Que são câncer de próstata também. Você pode ter aspecto hipoecogênico hipervascular ou isoecogênico hipervascular, ou seja, indetectável pelo ultrassom nesse caso. Biópsia de próstata padronização é a técnica sextante estendida, 2 em cada base, 2 em cada terço médio, 2 em cada ápice, com biópsia adicional de nódulos suspeitos ou de áreas de hiperemia. O priapismo, a definição é ereção involuntária, né, maior que 4 horas, né, ele poupa, o isquêmico poupa o corpo esponjoso, é uma emergência urológica, e a recuperação funcional ela é importante, né, e ela acontece quando a gente trata antes de 6 horas. Os tipos são de priapismo de baixo fluxo e de alto fluxo. O baixo fluxo é o priapismo isquêmico ou veno-oclusivo e o priapismo de alto fluxo é o não isquêmico ou arterial. O de baixo fluxo, né, ele é mais frequente, né, tem múltiplas causas, anemia falciforme, leucemia, plaquetocitose, ou seja, síndromes policitóticas, é decorrente de diminuição do retorno venoso que causa uma isquemia tecidual. Então vai ocorrer uma acidose metabólica com PO2 menor que 30 milímetros de mercúrio naquele sangue aspirado, é um sangue escuro, que causa dor, e também pode ser em gagueira, que é idiopático, um priapismo que vai e vem e nem tem tratamento. O priapismo de alto fluxo é o não isquêmico arterial, que é menos comum, tá? Na verdade, ocorre um aumento do fluxo arterial, geralmente por uma fístula, né? Artério-sinusoidal, com retorno venoso normal, sem isquemia, sem dor, e o sangue aspirado é bem vermelho claro, com PO2 de 90 milímetros de mercúrio, maior que isso. Então, geralmente paciente com uma história de trauma peniano ou perineal. Esses são os padrões espectrais que a gente vai encontrar, né, no priapismo clássico isquêmico, né? A gente tem uma VPS mínima, né, sem um fluxo diastólico, né? O priapismo isquêmico clássico. Esse aqui já é um priapismo que parece ter um fluxo anterógrafo, mas na verdade não, tem alta resistividade. Provavelmente é um caso ocorre muito no caso de droga vasoativa injetada dentro do corpo cavernoso, né? O paciente evolui para um fluxo alto, né, e com o tempo ele vai fazendo isquemia, e aí diminui, né, o retorno venoso, né, e esse tem um fluxo anterógrafo negligenciável, começa a evoluir com dor, né, e isquemia. E aqui o priapismo não isquêmico, né, o priapismo com fluxo muito alto na VPS, mas você vê que o fluxo diastólico nunca toca a linha de base, né? Então, mostrando que existe um shunt vascular artério-sinusoidal. Então, no priapismo de alto fluxo, você vê a artéria cavernosa, com aqui o fluxo, o sinusoide, mostrando um fluxo turbilhonado de yin-yang. Aqui um priapismo de baixo fluxo, né, mostrando uma onda isquêmica clássica, artéria cavernosa, provavelmente sem fluxo nenhum, né, alta resistividade e trombose, quase trombose do corpo cavernoso, né. Aqui mostrando o priapismo isquêmico, né, de baixo fluxo, mostrando uma VPS muito, muito alta, e a VDF reversa, mas esse paciente evolui com dor, né, e isquemia do corpo cavernoso. A doença de Peyronie, outra causa muito importante que a gente precisa conhecer,
é uma doença idiopática, né, com inflamação, né, com espessamento da túnica albugínea, que evolui para calcificação em placas, né, que podem acometer a albugina em qualquer porção, inclusive o septo intercavenoso. É importante medir tamanho, tamanho da placa, posição, né, e se tem calcificação ou não, para que possa ser tratado. A doença de Mondor, a tromboflebite esclerosante do pênis, é semelhante à mama. É um cordão subcutâneo doloroso que evolui para fibrose indolor, né, com retração da pele. É a trombose desses ramos da veia dorsal superficial e suas tributárias. Tá? A veia dorsal profunda não é acometida, porque ela está protegida pela face de Buch, mas é uma afecção benigna e autolimitada. Com relação às hérnias e seus tipos, né, a hérnia epigástrica compõe cerca de 5% de todos os casos, a umbilical 10%, em adultos, né, e 65% desses casos são em mulheres. A hérnia inguinal compõe 70% dos casos de hérnia de parede, 80% dos casos ocorrem em homens dos 20 a 40 anos, 65% à direita e 7% bilateral. A partir dos 40 anos, esse lado direito e esquerdo se tornam semelhantes e 40% dos pacientes passam a ter hérnias bilaterais. A hérnia femoral acomete 5% e a incisional 10%. A hérnia indireta, as estruturas herniadas entram pelo canal inguinal lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, então vem de lateral para medial e superiormente ao ligamento inguinal. A congênita está relacionada ao conduto peritônio vaginal no homem e ao canal de Duque na mulher, e adquirida fraqueza e alargamento do anel inguinal interno. A extensão pode ser variável através do canal inguinal, então pode ser inguinal ou inguino-escrotal, dependendo da altura da herniação. É mais comum em homens e mais comum à direita. Então, anel inguinal profundo, canal inguinal superficial e a hernia inguinal indireta, protruindo de lateral para medial através do canal inguinal. A gente vê isso, artéria e veia ilíaca, os vasos epigástricos inferiores e o conteúdo herniário passando, né, de lateral para medial através do canal inguinal, né, de lateral para medial, usando os vasos epigástricos inferiores como referência. No eixo sagital, na hernia inguinal indireta, esse saco herniário ele vai protruir também por sobre os vasos epigástricos inferiores, né, que é uma pegadinha. Lembrar aqui do que pode acontecer na persistência do conduto peritônio vaginal, que deveria se ocluir até o 9º mês de gestação. Você pode ter uma hérnia inguinal, uma hérnia inguino-escrotal, uma hidrocele comunicante, quando não houver conteúdo abdominal através do conduto. O cisto de epidídimo, o cisto de cordão, né? O cisto de cordão, quando houver obliteração do conduto caudal e cranial ao cisto, e uma hidrocele não comunicante, quando houver obliteração apenas cranial do conduto. Aqui o exemplo de uma hidrocele comunicante e aqui o exemplo de uma hérnia inguino-escrotal. Na mulher, a gente pode ter então a persistência do canal de Nuque, que acompanha o gubernáculo e descenso dos ovários. Ele vai fechar no primeiro ano de vida e pode causar cistos de hidrocele e até uma hernia inguinal indireta na mulher, tá? Nos grandes lábios. Então você pode ter herniação, né, tanto do aumento, né, de conteúdos abdominais, e aqui interessante, colo de útero e ovário herniando para dentro do canal de Nuque. A hernia inguinal direta, ela se dá através do aspecto inferior do triângulo de Hasselbalch, que precisa ser decorado, medialmente aos vasos epigástricos inferiores. A diferença da hernia inguinal indireta, ele se dá medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Mais comumente adquirida, devido à fraqueza da parede, então com envelhecimento, aumento de incidência com a idade, mais bilaterais. A congênita se dá pela inserção alta da ponerose do oblíquo interno do transverso, né, e é uma hérnia com anel largo, ou seja, raramente ela vai encarcerar. Então esse é o triângulo de Hasselbalch, que a gente tem que guardar, a borda medial do reto abdominal, ligamento inguinal e vasos epigástricos inferiores. É por aqui que protrui medialmente os vasos epigástricos inferiores, né, por um anel largo.
né? Então aqui os vasos epigástricos inferiores, medialmente a eles, a gente tem, durante a valsalva, né, a protrusão de uma hérnia inguinal direta. E também, no eixo longitudinal, a gente vê que o saco herniário ele protrui no eixo sagital posteriormente ao cordão espermático. A hernia femoral é uma hernia mais rara, né, se dá através do canal femoral. Ela é delimitada pelo ligamento inguinal, veia femoral e a junção safeno-femoral. Então, ela é mais comum em mulheres, tá? Ela é mais à direita e difícil de diagnosticar, a menos que ela esteja estrangulada. Devido ao aumento da pressão abdominal na gravidez, né, e hormônios, né? E como ela tem um colo muito estreito, ela estrangula mais. Então vejam aqui, artéria e veia femoral, né, tubérculo púbico, e aqui, durante a valsalva, a protrusão do saco herniário medialmente aos vasos femorais. As hérnias de linha alba também podem acontecer, né, a supraumbilical é a mais comum. A hérnia incisional se dá através da cicatriz cirúrgica, né? É fácil de identificar no exame físico, a gente vê a descontinuidade da poneurose no ultrassom, e também pode ocorrer através de punções laparoscópicas nos trocassos de 10 milímetros ou mais, ou parostomia. A hérnia de Spiegel é muito importante, então a gente tem que lembrar o que é a linha semilunar, que é a linha, essa curva amarelinha, né, de concavidade medial, que marca a transição do músculo oblíquo interno e transverso do abdômen para as suas aponeuroses, e a área de Spiegel, por onde se dá, por onde protrui a hérnia de Spiegel, né, uma camada aponerótica entre a linha semilunar, né, e a borda lateral do reto abdominal. Essa área é a área de Spiegel. Então, ela compõe 1% de todas as hérnias, com herniação através da área de Spiegel, medialmente a linha semilunar, e raramente vai causar sintoma, né? É um achado sonográfico. O lugar mais frequente dela, dentro da área de Spiegel, é o enfraquecimento dessa região abaixo do arco de Douglas, porque não tem a bainha posterior do reto abdominal, né? E lateralmente a perfuração dos vasos epigástricos inferiores na linha semilunar. Então, perfurou os vasos epigástricos inferiores, realmente tem uma área que fica mais fraca, né? E por aí pode protruir. Uma característica muito importante dessa hérnia é preservação. Você tem a ruptura da aponeurose do transverso do abdômen, do oblíquo interno, mas a aponeurose do oblíquo externo, ela fica preservada, né? Então, o que acontece é que essa hérnia, ela acaba tendo, ela fica achatada pela aponeurose do oblíquo externo, então esse aspecto em cogumelo, que é muito característico durante a valsalva da hérnia de Spiegel. Decorar os parâmetros do triângulo de Petit, né? Por onde vai ter a hérnia do triângulo lombar inferior, né? A hérnia de Petit, inferior crista ilíaca, posterior grande dorsal, anterior oblíquo externo e assoalho oblíquo interno, né? A hérnia de Greenfeld-Leshav, que é do triângulo lombar superior, à 12ª costela,